Caros amigos, sejam mais uma vez bem-vindos. E aqui, mais uma vez, investindo nosso tempo e energia para responder uma pergunta que vocês enviaram, tá bom? Limpeza da crina. É possível fazer limpeza da crina? Vale a pena fazer a limpeza da crina? Vamos falar sobre isso. Recados rápidos. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. Basta entrar em contato através do WhatsApp. E como estamos falando de crina, arco para inclinação, tá bom? É só entrar em contato através do WhatsApp. Vamos lá. Felipe, é possível fazer a limpeza da crina? Eu vou explicar para vocês como que funciona, e aí eu vou responder essa pergunta para a gente contextualizar. A crina, como nós já falamos, ela é natural, né? Já falamos muito sobre a crina, temos vários vídeos, e ela tem um tempo de uso. Uma crina não dura para sempre. Uma crina dura de 180 a 220 horas de uso, em média, a depender da qualidade da crina, do modo como o músico usa, enfim, né? Quando passa desse tempo, a crina já não vai mais obedecer, né? É igual uma crina nova. É igual você estar no seu carro, e aí você freou, teve uma frenagem, e você pegou uma aquaplanagem. Se você tiver com pneu ruim, a probabilidade disso acontecer é maior, que você não tem os sulcos, enfim, né? Isso ocorre muito também com a crina. Você não tem as respostas, o breu não adere, e você vai tendo esses problemas. Então, você tem que fazer a inclinação de tempos em tempos. Para quem toca na igreja, uma média de 6 meses, 8 meses, no máximo um ano. Quando a gente fala no máximo, o pessoal vai deixar normalmente para o máximo, né? Então, no máximo um ano. Só que aí surgem algumas questões, tá? Limpar a crina. Como limpar a crina? Mais uma vez, eu respeito, tá? Visões diferentes. Se tiver algum colega, algum professor de jornal, alguém que tem uma visão diferente de mim a esse respeito, eu respeito. Não tem nenhum problema, tá? Eu tenho a minha visão, ele tem a dele, ninguém precisa ser inimigo por isso. A forma escolástica como a estrutura da liuteria foi estruturada, a escola francesa, a escola alemã, aquelas escolas isoladas, fez com que ter opiniões diferentes fosse um crime, né? Não, eu uso assim o cavalo, não, só pode ser assim, se a pessoa não fizer os cortes exatamente igual o meu, é amador, tal. E é triste isso, porque muitas das vezes isso é ensinado, né? Então a nova geração vem pensando assim, o que é uma maluquice, sabe? O que é uma maluquice terrível. Eu já falei para vocês que pensamentos como este, né, detonaram o que ocorreu lá na Segunda Guerra Mundial. E anteriormente ainda o genocídio na Armênia, que eu sou, de certa maneira, descendente dos sobreviventes. Recentemente, para vocês terem ideia, eu palestrei numa universidade, até coloquei uns vídeos a respeito sobre o genocídio na Armênia, né? E a tristeza que foi, como o meu bisavô chegou aqui no Brasil, né, acho que no YouTube, aqui nesse canal eu nunca contei a história, mas quando o meu bisavô chegou no Brasil, ele chegou sem as duas pernas, porque perdeu na guerra, né? Quando começou a eclodir o genocídio da Turquia invadindo a Armênia, né, foi assim terrível, foi assim uma coisa... Quando meu bisavô chegou na casa dele, a família dele estava morta, né? Ele lutou com um soldado que fez essa desgraça toda, para não dizer as outras coisas aqui que vocês já imaginam, né? A barbaridade que eles faziam. Lá mulheres eram crucificadas, literalmente nuas na rua. 85% a 90% da população foi exterminada, né? E já vou até explicar por que eu estou contando para vocês essa história. E aí vocês têm essa informação. Quando ele chegou, ele lutou com um soldado turco, literalmente se infiltrou no exército turco, porque ele sabia falar turco para sobreviver, né, para conseguir, depois de tudo, chegar aqui no Brasil. O que ocorreu lá foi um genocídio,
Foi um genocídio. Pesquisem isso, pesquisem a respeito disso. Se vocês quiserem, eu indico livros a esse respeito, né? E aí, essas bobagenzinhas escolásticas, né? Que não só é do meu jeito, se não for do meu jeito tá errado, esse é o melhor material, esse é o melhor, não respeitando outras visões, criam essas maluquices. Não estou falando de política brasileira atual, não, tem nada a ver. Nada, eu tô falando que ocorreu lá em 1915. Para vocês terem ideia, eu lembrei de uma história agora. Há algum tempo atrás, me colocaram num grupo de luteria, né? Na verdade era grupo de falação de mal das pessoas, né? Não tinha nada de luteria ali. E ali, o que acontece? É claro que eu, por me expor e ensinar, né, sou muito criticado por alguns, né, que não tem o que fazer, porque quem tem trabalho para fazer não critica as pessoas e sim faz o seu trabalho, principalmente professores. Hoje, se me perguntassem, eu sei que eu fiz um parêntese, desculpa, eu já vou entrar aqui e vai amarrar tudinho, vocês vão entender. Se me perguntassem o que mais falta hoje nessa profissão é ética. É ética. Quer dizer, por exemplo, o que eu, porque eu uso determinado material na pestana, tenho que prestar conta para pessoas que não são do meu ateliê. Eu, na minha empresa, posso oferecer para o meu cliente determinado material, certo? Então, a mentalidade ela é tão mendaz, tão falaciosa, que muitas das vezes as pessoas pensam que são donos da profissão por causa das suas visões. É verdade ou não é? Os caros amigos músicos podem comentar aqui. Poxa vida, né? E aí, certa vez, por que eu estou falando disso? Nesse grupo, fizeram alusão a mim ali no material, claro, não quis citar o nome, e colocaram a bandeira da Turquia. Quando nesse contexto desse genocídio que eu falei para vocês, se chama um armênio de turco, não tenho nada contra o povo turco, eu tenho amigos turcos, inclusive, né? Inclusive está na minha lista para conhecer quando eu for para a Armênia. E hoje eles se envergonham muito do genocídio que os antepassados deles fizeram. Mas quando, dentro desse grupo, um luthier, né, chama um armênio de turco, pondo a bandeira ali para criticar uma coisa que eu faço, porque ele não concorda, ele é conivente com esse tipo de pensamento. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem e amarrar bem. Eu tenho prints disso tudo e provas disso tudo, né? Sabe? Então, é um absurdo, assim, sem tamanho, né? É um absurdo, assim, não tem nem palavras para expressar de uma pessoa que faz isso, né? E falta palavras. Enfim, né? Aí, por que eu disse isso lá no começo? Porque, como eu falei sobre a crina, existem visões diferentes e eu respeito, não tem problema. Eu não deixarei de respeitar uma coisa que eu não concordo, porque a pessoa tem uma opinião diferente, igual fizeram comigo, dentro daquele contexto, dentro daquele grupo, tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para os caros amigos que estão nos acompanhando aqui, seria, se tiver visões diferentes, técnicas, não tem problema, sabe? Tem que parar com essa falta de ética que existe nessa profissão, e até na profissão dos músicos. Depois eu posso contar aqui, se o pessoal acha que as orquestras, aquela harmonia que a gente vê quando toca, nada. Infelizmente, na maioria dos casos, não são todos, é um falando mal do outro, porque um usa uma técnica assim, o outro usa a técnica assim, sabe? Esse foi um dos motivos que me fez sair das orquestras. Os caros amigos que não são músicos profissionais não imaginam o ambiente que é dentro de uma orquestra. É um ambiente insalubre. É um ambiente insalubre dentro de uma orquestra. A gente vê todos os músicos tocando juntos e pensa, não, todo mundo, nossa. Algumas que eu participei, não todas, como eu falei, pelo amor de Deus, assim, são coisas que você vê ali que é uma tensão danada, né? É uma tensão danada. É por isso que muitos não crescem na profissão. Eu sei que vai ficar muita gente chateada com o que eu estou falando nesse vídeo, né? Mas é o que acontece. E os músicos podem comentar isso, né? Aqui embaixo se acontece ou não, se é verdade ou não, tá bom? Então,
sobre limpeza da crina agora, que é o tema do vídeo. Eu particularmente não aconselho, tá, fazer a limpeza da crina. Respeito quem aconselha, mas eu vou falar para vocês por que eu não aconselho. Eu já vi ensinar a limpar de diversas maneiras, tá? Uma delas, estou falando aqui para não fazer, tá? É pegar um pano com álcool e fazer essa limpeza aqui. Uma coisa, aí muita gente vai escrever, mas a crina é igual cabelo, pode lavar com shampoo, vou chegar lá. Quando você pega o álcool e você tiver um arco um pouco melhor, você vai arrancar o verniz do álcool, do arco. Mas você tira, é aqui, né? Você faz esse movimento, tá? Mas mesmo assim é arriscado. Por que eu falo? Como o meu trabalho é de ajuste, inclinação e restauro, eu tenho uma rotatividade aqui em cima da minha bancada relativamente grande, maior do que quem constrói, porque quem constrói fica mais tempo dedicado a uma peça. Então, eu vejo muitos arcos mutilados, eu vejo muitos instrumentos mutilados. Como que eu fiz isso? Limpando, né? Eu vejo o pessoal, por exemplo, vai limpar e não tem essa perícia e faz isso aqui, ó, a crina entrar aqui dentro e embaraçar, tá? Aí nós temos esse problema. Segundo problema, tá? Quando você limpa a crina, você limpa ela com álcool, sim, você limpou, mas você resseca ela quando o álcool seca. Então, você tem uma pequena solução, mas um grande problema. Por isso eu não recomendo, tá? Quando eu falo isso, eu testei, tá? Eu fiz várias vezes isso, fiz vários testes. Soltar e limpar com água e sabão. Já vi muita gente ensinando, mas você tem ali um elemento que não é igual ao cabelo. O cabelo você não tem nada nele, né? Você está aqui com ele, você tem no máximo sujeira, suor. Ali você tem o quê? Ali você tem breu, e o breu é uma cola. Então você vai machucando os fios, tá? Então eu citei para vocês alguns dos motivos pelos quais eu não recomendo a troca da crina, tá? Pelos quais eu não recomendo, eu falei errado, pelos quais eu não recomendo a limpeza da crina e sim a troca da crina, tá? Eu já vi muitos arcos bons serem estragados por isso, tá? Mais uma vez, repetir pela 10ª vez, respeito visões diferentes. Mas no meu humilde interpretar como músico há quase 30 anos, já inclinei aqui mais de, talvez se eu fizer uma conta rápida aqui, mais de 4, 5 mil arcos, e o resultado da limpeza da crina não é interessante. Ela começa a quebrar depois, ela começa a fragilizar depois, e continua velha, porque o problema às vezes da crina não é estar suja, é estar velha. Se você pegar uma crina suja e velha e limpar, ela vai ficar nova. Não, ela vai ficar limpa se você for bem sucedido, que a chance é baixa, e velha do mesmo jeito, tá? Então, limpar a crina, muita gente sugere, pensando que vai trazer de volta a vida do arco. Não, ela só vai estar limpa, tá bom? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o que eu expliquei no início. Eu só contei aquela história que já aconteceu há alguns anos, né, dessa ofensa desse colega, né, que já aconteceu, já não foi recente, já tem acho que uns 2 anos aproximadamente, dentro de um grupo de luteria, né, que segundo grupo, não vou nem dar muitos detalhes, eram só pessoas da mesma fé ainda, hein, porque eu tinha um pensamento diferente. Aí eu citei isso justamente porque eu jamais faria isso com alguém que tem um pensamento diferente, tá? Enfim, não incentivamos essas maluquices. É sempre bom explicar que existem diversas visões e diversas escolas. Às vezes eu acho que não adianta eu falar isso porque muitos não ouvem, mas se um caro amigo que está aqui, ouvir, compreender, já é uma vitória muito grande, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.